Controle de grupo. Já passou raiva com ele? Será que você conhece todos os seus atributos? Não sei. É o que veremos hoje, então solta a intro. Controle de grupo é considerado um enfraquecimento e é toda incapacidade que pode ser aplicada a um campeão. Existem várias formas de controle de grupo, cada uma delas com propriedades específicas, que são muito importantes de se ter em mente na hora do jogo. Apresentarei aqui todos os tipos e subtipos de controle de grupo até o momento, e seus atributos. Há controle de grupo que impedem conjurações, movimentos, feitiços ou obrigam o campeão a fazer algo. Algumas habilidades até precisam de um controle de grupo para serem conjuradas, outras que aplicam alguma espécie de controle de grupo no próprio usuário, assim como existem formas de remoção, redução e imunidade a elas. No ar. Uma unidade jogada ao ar passa por um deslocamento forçado, podendo ser para um ponto de direção específica e por um determinado tempo, durante o qual fica incapaz de se mover, declarar ataques e conjurar habilidades, feitiços e itens. Esse controle de grupo interrompe ataques e todas as habilidades canalizadas ou carregadas, além de sobrepor todos os efeitos de no ar anteriormente aplicados. A duração do efeito ou do seu movimento forçado não é afetada por tenacidade. É evitada por imunidade a deslocamento e efeito de purificação, com exceção do feitiço Purificar, item Bênção de Micael e efeito Mercúrio são efetivos contra esse controle de grupo, também com exceção do veredito do Guardiã da Pop, que aplica o único efeito no ar impurificável. Cegueira. Uma unidade cegada erra todos os seus ataques básicos durante o efeito, não causando dano nem aplicando efeitos ao atingir, com exceção de alguns ataques fortalecidos. Sua duração é afetada por tenacidade, é evitado por imunidade ao controle de grupo e todos os efeitos de purificação, com exceção do item Bênção de Micael, são efetivos. O efeito não anula efeitos ao atacar e atingir de habilidades. Unidades que atacam a distância erram somente ataques declarados enquanto cegado, e ataques básicos de Graves enquanto cego fazem com que seus projéteis sejam atirados para direções aleatórias, exceto a direção do alvo. Aleijamento. Uma unidade aleijada tem sua velocidade de ataque reduzida. Sua duração é afetada por tenacidade, é evitada por imunidade a aleijamento e removida por purificações e por Highlander de Mastery. Desarme. Uma unidade desarmada é impossibilitada de declarar ataques básicos. Interrompe ataques básicos e gatilho infernal de Samira. Sua duração é afetada por tenacidade e efeitos de purificação, com exceção do item Bênção de Micael e da habilidade Desatar da Alma de Ione, são efetivos. Interrupção. É um controle de grupo instantâneo, que anula todas as habilidades canalizadas e carregadas. Ação forçada. São elas Encantado, Amedrontado e Provocado. Uma unidade encantada se move diretamente ao conjurador do efeito enquanto sob efeito de lentidão, e interrompe ataques. Uma unidade amedrontada se move na direção oposta ao conjurador do efeito enquanto sob efeito de lentidão, e interrompe ataques. Uma unidade provocada é forçada a atacar o conjurador do efeito. Todos os seus efeitos impedem o alvo de declarar ataques básicos, movimentos, ativar itens ou conjurar. São afetados por tenacidade e interrompem habilidades canalizadas ou carregadas, e todos os efeitos de purificação são efetivos. O efeito também acaba antes de sua duração acabar quando o conjurador morre. Aterrado. Enquanto sob este efeito, a unidade fica incapaz de conjurar habilidades e feitiços de mobilidade. Não interrompe retorno, não derruba o inimigo já no ar e inimigos aterrados ainda podem ser deslocados. Interrompe canalização de movimento a menos que seja indicado. Sua duração é afetada por tenacidade e efeitos de purificação, exceto Desatar da Alma de Ione e o item Bênção de Micael, são efetivos. Cinemática. Uma unidade sob este efeito é arrastada para uma unidade ou local enquanto ativo, impossibilitando unidades de se mover ao local desejado por meios normais.
Não afeta unidades que estão a se movimentar por outros meios sem ser deslocamento básico, e não é considerado um deslocamento, pois não desabilita a ação alguma da unidade afetada. Não é afetado por tenacidade, e é evitado por imunidade a deslocamento e por sair da área de efeito. Derrubar. Efeito instantâneo. Derruba-se uma unidade apenas se ela estiver no avanço ou no ar, que são interrompidos e colocados no chão instantaneamente caso no ar, e é evitado por imunidade a deslocamento. Visão reduzida. Uma unidade com a visão reduzida tem seu raio de visão reduzido e não pode ver além dele de forma alguma, perdendo visão de aliados e de todas as formas de visão, incluindo visão livre e verdadeira. Impede de atacar e conjurar habilidades em alvos fora do raio de visão. Interrompe habilidades de alvo único se o alvo não estiver dentro do raio de visão reduzido e impede alvejamento automático. Sua duração não é afetada por tenacidade. Seu efeito não é negado por Ripostar de Fiora nem Escudo Negro de Morgana. E efeito de purificação, exceto do item Bênção de Mikael e da habilidade Desatar da Alma de Ione e do feitiço Purificar são efetivos. Silenciar. Uma unidade silenciada é incapacitada de conjurar ou ativar itens, e também interrompe todas as habilidades canalizadas ou carregadas. Sua duração é afetada por tenacidade, e todos os efeitos de purificação, exceto Desatar da Alma de Ione, são efetivos. Sonolência. Uma unidade sonolenta é desacelerada gradualmente, eventualmente adormecendo. Todos os efeitos purificadores são efetivos, e purificando-se da sonolência ou estando imune ao controle de grupo ou deslocamento ao momento de adormecimento, impede que a unidade adormeça, enquanto ativar escudos de feitiço ou efeito de vulnerabilidade não impede. Purificação, resistência e imunidade à lentidão são efetivas contra a lentidão da sonolência, porém também não impedem que a unidade adormeça. Uma unidade adormecida é incapaz de se mover, declarar ataques, ativar itens ou conjurar. Adormecimento interrompe ataques e habilidades canalizadas ou carregadas. Sua duração é afetada por tenacidade e todos os efeitos de purificação são eficazes, além de sofrer dano que não seja de tropas nem do tipo ao longo do tempo. Lentidão. Uma unidade sob efeito de lentidão tem sua velocidade de movimento reduzida. Apenas o efeito de lentidão mais forte é aplicado quando uma unidade está sob mais de um efeito de lentidão. Sua duração é afetada por tenacidade e sua força é afetada por resistência à lentidão. É evitado por imunidade à lentidão e efeitos de purificação exceto Desatar da Alma de Ione são eficazes, além de acerto decisivo de Garen, Highlander de Mastery e a maior bola de neve de todas de Nunu e Winlop. Enraizamento. Uma unidade enraizada é incapaz de controlar seus movimentos ou conjurar habilidades e feitiços de avanço ou teletransporte. Não interrompe retorno, mas interrompe canalizações de movimento a menos que seja indicado. Sua duração é afetada por tenacidade e efeitos de purificação são eficazes. Êxtase. Uma unidade em êxtase não pode se mover, atacar, ativar itens, conjurar habilidades nem feitiços enquanto invulnerável. Interrompe ataques, todas as habilidades canalizadas ou carregadas, avanços e deslocamentos. Sua duração não é afetada por tenacidade, em alguns casos é evitada por imunidade a deslocamento, e afeta estruturas e monstros épicos apesar de eles serem imunes ao controle de grupo. Não há como remover esse efeito antes de sua duração acabar. Atordoamento. Uma unidade atordoada é incapaz de se mover, atacar, ativar itens ou conjurar. Interrompe ataques e todas as habilidades canalizadas ou carregadas. Sua duração é afetada por tenacidade e todos os efeitos purificadores são efetivos. Suspensão. Unidades suspensas são atordoadas enquanto no ar, aplicando incapacidades de ambos. Sua diferença em relação ao atordoamento é que pode ser evitado por imunidade a deslocamento. De forma semelhante, é afetada por tenacidade e todos os efeitos de purificação são eficazes. Supressão. Uma unidade suprimida é incapaz de se mover, atacar, ativar itens e conjurar. Interrompe ataques e todas as habilidades canalizadas ou carregadas. Sua duração não é afetada por tenacidade, e todos os efeitos de purificação, exceto o feitiço Purificar e o item Bênção de Mikael, são efetivos.
Todos os controles de grupo até então podem ser evitados por imunidade ao controle de grupo. Nenhum dos controles de grupo interrompe ataques imparáveis. Nota-se que a tenacidade não afeta todos os controles de grupo, e até então apenas habilidades de ordem aplicam o efeito de fragilidade, reduzindo a tenacidade do alvo e assim prolongando o controle de grupo. Além de tudo, existem situações onde o controle de grupo é aplicado no próprio conjurador, impedindo de conjurar outras habilidades, sofrendo lentidão, dentre outros efeitos colaterais, não podendo ser evitada, reduzida ou purificada, com exceção de auto-lentidão, que pode ter sua força reduzida por resistência à lentidão. Pós-choque não é ativado em unidades imunes a deslocamento, e algumas habilidades são postas em casos especiais para que sejam conjuráveis, mesmo sob o controle de grupo. Polimorfia é o único estado no qual ataques imparáveis são interrompidos. Por questões de especificação, é importante esclarecer que esse mover inclui todo o deslocamento básico e habilidades de mobilidade, como avanço e teletransportes. Atacar se refere a ataques básicos. A habilidade se refere às habilidades exclusivas de cada campeão. Espero ter sido claro, ter esclarecido muitas das dúvidas e adicionado em algo ao vosso conhecimento do jogo. Não sou programador nem jogador profissional. Não sei com precisão todas as mecânicas do jogo, mas certamente não se resume a apenas o que foi aqui mencionado. Muitos outros fatores podem alterar o resultado. Apenas tento criar algo legal que talvez ajude a entender o jogo de forma mais aprofundada. Sintam-se à vontade para questionar, adicionar críticas construtivas, etc. E que Deus guarde, ilumine, defenda e abençoe a todos.